paz do Senhor, irmãos. Gostaria nessa noite de dar início ao nosso culto ao Senhor, convidar os irmãos juntamente comigo, estarmos adorando ao nosso Deus, trazendo a presença de Deus no meio de nós. Podermos estar orando, clamando ao nosso Deus nesta noite. Sabemos que estamos passando por um momento difícil e que não está sendo possível estarmos juntos para cultuarmos o Senhor na nossa congregação, mas o Senhor nos deu meios para que nós possamos, juntamente com os irmãos, estar trazendo um pouco da reflexão do Senhor, da palavra dele, de estarmos prestando um culto ao Senhor. Eu tenho certeza que nós estamos juntos aqui, o Senhor está no meio de nós, está recebendo essa adoração que está saindo do seu povo. Amém? Abra sua Bíblia no Salmo 27, estarei olhando aqui com os irmãos para meditarmos. Diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a minha força, a minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do teu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso, oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responda-me. Quando tudo disseste, buscai o meu rosto, e o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites o teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me separes, ó Deus da minha salvação. Porque quando o meu pai e a minha mãe se desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guie-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregue à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsos testemunhos contra mim, e os que respiram crueldade. Pareceria, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te render graças nesta noite. Nós queremos, Senhor, ó Deus, entregar a Ti o perfeito louvor e a perfeita adoração, a qual só o Senhor é digno. Senhor, ó Deus, Tu contempla o nosso coração. Pai, Tu esquadrinha, ó Deus, a nossa alma. Por isso, Deus, eu te peço nesse momento, ó Deus, vá de encontro aos nossos pensamentos e encontre em nós, ó Deus, algo que te agrada nesta noite. Pois viemos aqui, ó Deus, para te prestar culto, para cultuar ao Senhor e para exaltar o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Amém, queridos? Vamos aproveitar essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, de estarmos na presença do Senhor e possamos aqui nesse momento prestar a Ele este louvor, esta adoração que só a Ele devia. Vamos tirar um tempo para estarmos louvando o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Por meus pecados, mas ressurgiu, revivo com o
paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao nosso culto online. Essa noite que Deus separou para que nós estivéssemos aqui, ou ministrando essa palavra de Deus ao teu coração. Eu creio plenamente que o Senhor já se faz presente na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Tenho certeza que Ele está aí com você, fazendo grandes coisas na tua vida, já está te abençoando, já tem derramado bênçãos sobre a tua vida, já tem feito grandes coisas no teu coração. Estava orando e buscando ao Senhor e confesso que essa mensagem não é a primeira vez que prego e ela é uma mensagem assim que já falou muito ao meu coração e tem falado até hoje. E tenho certeza que essa mensagem que vai estar sendo ministrada ao teu coração vai ser de grande valor para a tua vida, vai ser uma bênção para o teu coração. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele já está na tua vida para te auxiliar a absorver a palavra que Ele tem para a tua vida. O nosso intuito com este culto não é simplesmente estar aqui por estar, para poder aparecer, não. O nosso intuito é que o nosso Deus, Ele apareça. Que o Senhor Jesus, Ele viva em você, cada vez mais constante, cada vez mais próximo da tua vida. Separei um texto dentro da palavra de Deus para a tua vida, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 40, onde Deus Ele dá algumas instruções a Moisés sobre o tabernáculo. E nós vamos estar lendo para que você possa acompanhar. Êxodo capítulo 40, versículo 1, 2 e 3. 1 e 2, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nela a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. Do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 40 do livro de Êxodo. Queridos, estava buscando ao Senhor e confesso que muitas das vezes nós temos um grave defeito como cristão, em querer que Deus Ele venha nos substituir e fazer algo para nós, em querer que Deus muitas das vezes Ele venha fazer algumas coisas que cabe a nós fazermos. E nós precisamos aprender que Deus não nos chamou para que Ele seja nosso servo. Deus nos chamou para que nós sejamos filhos e também sejamos servos, para que nós possamos colocar a mão no arado, para que nós possamos trabalhar. Algumas denominações, algumas igrejas, alguns pastores, confesso para os irmãos que pregam sobre que a partir de agora você vê para Jesus, nada de mal vai te acontecer, nada de ruim vai te acontecer, você não vai, entre aspas, nem sequer pegar uma gripe comum, né? Só que as coisas não funcionam assim, né? A palavra de Deus não menciona sobre isso, a palavra de Deus não diz que nós não estamos isentos das enfermidades, mas ela diz que nós estamos completamente cheios da presença de Deus a partir do momento que nós temos o Espírito Santo em nós. Então, amados, quando você reconhece Jesus, você aceita Jesus, o Espírito Santo, ele habita em você. E quando ele habita em você, você passa a ser cheio de alegria. E, amados, a palavra de Deus diz algo muito simples, embora difícil de acontecer, porque nós, muitas das vezes, não estamos preparados para chegar nesse ponto. Diz assim a palavra de Deus: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Amados, por aqui eu poderia ficar por aqui horas ministrando ao teu coração, mas eu quero me ater a pequenos detalhes, porque eu quero chegar no versículo 2 e 3, onde a palavra de Deus diz no versículo 1 assim: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Preste atenção nesse detalhe. Será que é fácil ouvir a voz de Deus? Será que é fácil? Qualquer um, hoje em dia, pode simplesmente parar, subir no alto da montanha, ou ir para o quarto, ou ao ler a Bíblia dizer assim: Deus falou comigo? Será que é tão simples assim ouvir a voz de Deus? Creio que exige algumas coisas. Creio que Deus, Ele fala conosco, sim. Creio que Deus, Ele ministra ao nosso coração, sim. Mas, amados, preste atenção. Deus vai falar com quem realmente quer ouvir e aceita ser transformado. Porque, amados, você deve, não sei se você tem filho, ou se você tem uma filha pequena, você sabe o quão desgastante é, muitas das vezes, educar uma criança. Eu tenho meu filho Natan, tem 1 ano de vida. Você fala não para ele, por exemplo, ele gosta muito de pegar o controle remoto. Ele já aprendeu a pegar o controle remoto e apontar para a televisão e mudar o canal.
Irmãos, e olha pra gente rindo. E eu vou lá e pego aquele controle dele, não pode. E por mais que a gente fala não pode, ele vai fazer novamente. Eu confesso para os irmãos que muitas vezes nós somos como Natan, meu filho. Que às vezes Deus fala conosco algo e às vezes a gente vai novamente, pega o controle, simplesmente para chamar a atenção de Deus. Só que chega um momento que uma época é bonito. Ele ainda tem um aninho bonito. Mas quando ele já tem ali seus 2, 3, 4 anos, já não fica tão bonito. Às vezes nós já passamos dessa fase com Deus, de querer chamar a atenção dele para uma coisa, para Deus olhar para mim porque eu me sinto carente. E Deus, na verdade, quando ele chamou Moisés, ele não chamou Moisés para simplesmente bater papo. Não, chamou Moisés para uma missão. Você quer que Deus te chame, meu querido, para poder simplesmente pegar o controle da tua mão, como aconteceu com meu filho, entre aspas? Ou você quer, na verdade, que Deus te chame para ministrar coisas maravilhosas ao teu coração, coisas que vão transformar a tua vida? Eu tenho certeza que é a segunda opção. E eu quero a segunda opção para a minha vida. Mas para que isso ocorra, não é algo muito simples. E o versículo 2 e o 3 explica como nós vamos ouvir a voz de Deus. Isso que acontece no versículo 2 e no versículo 3, amados, é uma demonstração do que Deus ele quer. Lógico que o 2 vai mostrar o que Deus pediu. Mas quando você vê lá antes, o que Deus pediu a Moisés, porque Moisés já passou por algumas etapas. A etapa de parar de chamar a atenção de Deus à toa. Porque tem muita gente pedindo restituição sem perder nada. Tem muita gente pedindo cura sem estar doente. Então o que nós precisamos entender é, Deus vai ouvir minha oração? Sim, desde que esteja de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, querido, preste atenção nisso. Olha o versículo 2, o que diz: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Amados, eu não vou entrar em detalhes sobre o primeiro mês, sobre o mês qual ele é, nem acerca do primeiro dia. Mas eu vou falar exatamente isso. Deus virou para Moisés e falou assim: levantarás o tabernáculo. Querido, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra tabernáculo, traduzida para nosso idioma, significa moradia. Tá? Significa que Deus disse para Moisés assim: levanta a minha moradia. O que Deus estava falando para Moisés é exatamente isso, querido. Ó, eu quero que você entenda isso muito claro. Por favor, preste atenção nesse detalhe. Deus virou para Moisés e falou assim: levanta o tabernáculo. Ou seja, Moisés, a minha presença para chegar na tua vida não vai chegar de qualquer maneira. Você tem que trabalhar para conquistar. Às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de entender. Nós pensamos que Deus vai chegar na nossa vida como se fosse ganhar na Mega Sena, como se fosse ganhar em algum lugar, como se o acaso acontecesse. Não, queridos. A presença de Deus na tua vida, ela não vem por acaso. Ela vem pela luta, a conquista diária. E como é, pastor, que eu vou conseguir isso na minha vida? Eu vou entrar dizendo para os irmãos, amados. Primeira coisa, queridos, oração. Ore. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para clamar. Lembre-se, queridos, eu vou dizer uma frase que talvez os irmãos vão entender melhor. A partir do momento em que o cristão aprender a parar de orar, sim, não falei errado, parar de orar e aprender a conversar com Deus. Não porque a palavra orar esteja errada, mas porque nós entendemos a palavra orar como algum Deus que está lá no céu, como um Deus que está muito longe. E conversa é algo que alguém está na minha frente, está conversando comigo. Então a palavra orar e conversar tem o mesmo sentido. Amém? Então, querido, o que eu preciso passar para você é isso. Oração é um diálogo. Então nós precisamos conversar com Deus através da oração, com respeito, educação, sabendo que Deus vai nos ouvir e também, o mais importante, Ele vai falar. Que às vezes nós pensamos que só nós podemos falar, ou às vezes nós não paramos para ouvir Deus falar ao nosso coração. Então, querido, o que acontece? Primeiro tópico, a primeira parte é que se nós vamos levantar o tabernáculo de Deus, que é o templo, lembre-se sempre, templo é o nosso corpo. Amém? Templo é o nosso corpo. Se nós vamos levantar o tabernáculo, se nós vamos levantar o nosso corpo, ele tem que ser em santidade. E a primeira forma da santidade entrar no nosso coração, querido, é a oração. Não dizendo que uma é maior ou menor, mas o segundo passo pode inverter a ordem, que não faz a diferença. Amém? Mas os irmãos vão entender alguns princípios. O segundo passo que nós podemos colocar é a leitura da palavra. E, amado, não adianta nada nós lermos a Bíblia como um livro secular.
Não adianta nós lermos a Bíblia como um gibi. Não adianta nós lermos a Bíblia quando nós lemos um livro qualquer ou um jornal qualquer que a gente pega pela manhã. Não adianta, querido. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante, inefável, poderosa. Jesus disse um versículo onde ele falou assim para nós: errais por não conhecer as Escrituras, palavra, e nem o poder de Deus que há nela. Amado, nós erramos porque nós não queremos conhecer as Escrituras. Porque nós não entendemos, se nós não conhecemos a Escritura, nós não vamos entender o poder de Deus. Às vezes nós conhecemos as Escrituras e não entendemos o poder de Deus que tem nela. Então, querido, esse poder de Deus que há nas Escrituras precisa ser revelado a nós. Ele só vai ser revelado através da oração e a meditação na palavra. Outra coisa que eu preciso passar para os irmãos, que julgo ser muito importante e muito especial, é jejuar. Quanto tempo faz que você não jejua, querido? Quanto tempo faz que você não jejua, minha irmã? Para poder entender a palavra de Deus. Nós jejuamos por causa de enfermidade, jejuamos por causa de problema, oramos por causa de filho doente, oramos por causa de enfermidade, oramos por vários problemas que nos cercam e nos rodeiam, mas não oramos para que Deus ministre ao nosso coração aquilo que Ele quer, para que nós possamos compreender a palavra. Não jejuamos para que nós possamos entender a vontade de Deus na nossa vida. E lembre-se, Deus tem um propósito dele na tua vida e no teu coração. E essa palavra Deus deu a Moisés: levante o tabernáculo, ou seja, quem vai fazer o templo ficar de pé, querido, não é Deus. Olha, o que Deus fala para você é o seguinte: pega os utensílios da casa. E Deus dá detalhes enormes no livro de Levítico. E esse livro de Levítico, ele mostra uma coisa muito importante. Deus, ele gosta das coisas muito detalhadas. E às vezes, amados, Deus virou para Moisés e falou para ele o que queria. E às vezes nós queremos levantar para Deus o nosso templo do nosso jeito. E não é assim. Você vai levantar o templo de Deus, que é o nosso corpo, através da santidade. A santidade vem através de oração, palavra e jejum. Amados, preste atenção nisso. Sem esses 3 pilares, nós estamos rumo ao fracasso. E outra coisa: e porás nele, versículo 3, e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu. O que Deus está falando aqui, amado, através desse versículo 3 é o seguinte: no teu coração vai estar o tabernáculo. Preste atenção. E Deus está falando assim, ó: e porás nele, no teu coração, a arca do testemunho. Olha o que Deus está falando. E porás dentro do teu coração o Espírito Santo. Quando eu falo porás, não está dizendo que você vai colocar, você vai permitir o Espírito Santo agir através de você. E você vai cobrir, ou seja, blindar a tua vida, cercar a tua vida com oração. E digo para você nesse momento que estarei cobrindo você de oração. Se você quiser colocar nos comentários abaixo aqui um pedido de oração, nós estaremos orando por você também. Às vezes nós não o conhecemos fisicamente, nós não o conhecemos, às vezes está muito longe e não podemos ter acesso à tua casa, nós estaremos orando por você. Por isso, amado, é importante. E eu gostaria, nesse momento, de nós estarmos orando, tirar esse momento para orarmos e buscarmos ao Senhor, lembrando-se que você tem que levantar o tabernáculo através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica. Não esqueça, esses 3 pilares são extremamente importantes para a vida do cristão. Se você quer ter uma vida com Deus, sem esses 3 pilares, você não vai conseguir. É a base de um cristão, é exatamente isso. Por isso, querido, em nome de Jesus, guarde essa palavra no teu coração. Levante o tabernáculo, levanta a tua vida, levanta a tua autoestima e entenda que Deus está com você. Oremos agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero, Senhor, nesse momento, clamar ao Teu Espírito Santo e dizer, meu Pai, que a palavra de Deus foi ministrada aqui agora na vida desses irmãos e na minha vida. Tenho certeza, Pai querido, que essa palavra está indo de encontro à vida dos meus irmãos aqui agora. E tenho certeza, Pai querido, que essa palavra, que é exatamente trazer o templo a uma condição de aprendizado e permitir o Espírito Santo agir através de nós, tenho certeza que Ele, quando entrar em nós, nós seremos transformados, impactados, entenderemos tudo o que está acontecendo. Entenderemos, ó Pai, o porquê desse isolamento, dessa quarentena e tudo que Deus está fazendo.
Por isso, Pai, eu tenho certeza que o Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor tem a resposta para tudo. E nós só vamos ter essa resposta certa quando nós abrimos o nosso coração, quando nós permitirmos o Teu Espírito Santo, lindo, maravilhoso, ministrar o nosso coração. Por isso, Pai, eu oro, abençoando aqueles que estão agora nos ouvindo e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Desde já, deixo aqui a descrição dos links para que você possa acessar, né? Dê um like, tenho certeza que Deus vai estar abençoando a tua vida, abençoando o teu coração. E muito obrigado por abrir a porta da tua casa, abrir dentro do teu lar esse canal, essa voz de Deus que está entrando no teu coração nesse momento. Em nome de Jesus, que Deus o abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.